Você pode vencer relacionamentos abusivos, você pode vencer um narcisista. Porque e se de repente tudo isso que você passou foi uma permissão de Deus para te colocar dentro de um processo de lapidação, de crescimento, de te preparar e de te fortalecer através dessa batalha, para se tornar uma pessoa empoderada, para curar aqueles que estão ao seu lado e curar a si mesma. Porque muitas das vezes nós atraímos alguns relacionamentos porque nós vivenciamos isso na nossa infância. Muitas das vezes esse ciclo ele vem se repetindo na nossa vida, e se você não é aquela que vai olhar para isso e que vai quebrar esse ciclo, infelizmente você vai sempre estar atraindo o mesmo tipo de relacionamento. Muitas das vezes você vai encontrar alguém para se relacionar com você parecido com a sua dinâmica familiar, ou um tio, ou um pai que foi agressivo, que foi abusivo, que teve algum tipo de vício. E quando você começa a olhar para isso, e quando você começa a se questionar, então você tem a chance de romper esse ciclo de dor e buscar algo que vá ressignificar tudo aquilo que passou e tornar nova todas as coisas. Você sabe que na palavra de Deus, o narcisismo ele é denunciado. Lá em 2 Timóteo 2, se você ler lá do 1 ao 6, pode ser que eu esteja equivocada, mas se você ler 2 Timóteo 1, 2 e 3, certamente vai estar num desses versículos, aonde diz ali que nos últimos tempos haveriam homens traidores, amantes de si mesmo, mal afeiçoados, desobedientes, desleais. E sabe qual o conselho que nós recebemos pela palavra? Destes, afasta-te. Então isso é um conselho. Se é um conselho é porque vai fazer mal, é nocivo para você. Muitas das vezes as pessoas, quando vão aconselhar uma mulher que vai em desespero num gabinete pastoral ou num líder de célula, né, ou em alguém que ela confia, e ela tem ali anos de casamento e ela começa a falar o que está acontecendo, porque quando uma mulher ela começa a compartilhar aquilo que está dentro de casa com pessoas de autoridade, eu não digo ficar falando da sua vida, mas quando uma mulher que não tem esse costume de ficar falando da sua vida, mas ela procura um gabinete pastoral, é porque ela não aguenta mais, ela precisa de uma ajuda, de um conselho, de um escape. E aí, o que a maioria desses conselhos são ditos para essa mulher, até por causa de uma sociedade machista, né? Por causa das pessoas não entrar ali na dinâmica daquela família, daquela mulher, entender a dor que ela está passando, né? Entender que para ela chegar ali e para estar falando ali aquilo é algo que ela está necessitando daquela ajuda. E eu te falo isso por ganho de causa mesmo, né? Coisas que eu experienciei. E a maioria dos conselhos que os pastores me deram e costumam dar de outras mulheres que conversam comigo, eles vão lá em Provérbios 31 e fala da mulher virtuosa, né? Que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. Olá, sejam bem-vindos. E aí, imagina como que essa mulher sai desse gabinete pastoral quando ela ouve este conselho. Ela já está ali, cheia de culpa, cheia de dores, coração sangrando. E aí, aquela pessoa que ouviu ela fala, olha, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E aí, você foi pedir uma ajuda e você saiu com mais um peso nas suas costas. Então, muitas das vezes, você não vai encontrar ajuda fora. A ajuda está dentro de você. Todos nós temos uma centelha de vida de Deus.
E quando você busca Deus, quando você já não aguenta mais, quando você chega diante dele, você entrega a ele aquilo que você está sentindo, ele vai falar com você. Porque houve um dia em que eu não aguentava mais. Eu passei 33 anos dentro de um relacionamento abusivo. E tentando de várias maneiras, conselhos pastorais, cursos, mentorias, imersões final de semana, de toda maneira foi tentado reatar aquele relacionamento. Mas o relacionamento, ele é feito de duas pessoas. Uma aliança, ela é tão poderosa e ela é tão forte e sagrada que ela não pode ser quebrada. Aí vem os desavisados, né? Que quando você precisa quebrar essa aliança, aí vem te aconselhar lá que você tem que ser a mulher sábia. Como se caísse somente sobre a mulher o dever de manter um lar, de manter um relacionamento, de manter uma casa. Se você já foi pedir um conselho pastoral, porque você já tentou de tudo. Você faz a sua parte, você ora, o joelho no chão, e você vai pedir um conselho e volta tudo para você, você já está estafada, você já está estressada. E quando Deus diz que ele odeia o divórcio, ele odeia a quebra da aliança, ele também respalda a mulher que precisa se separar e se divorciar de um homem que não assumiu essa aliança. Um homem que ele não sabe o que é uma aliança, ele não sabe o que é cuidar de uma casa, cuidar de uma família, ele não sabe o que é suprir as necessidades básicas da família, da esposa. Ele é aquele que, além de não ajudar, ele ainda traz um peso. E ainda coloca a culpa na mulher. Ele fala que eu tô estressado, é porque você me deixou estressado. Eu levantei a voz porque você provocou. Eu bati a porta porque você que foi culpada. Então, assim, tudo recai sobre a mulher. Você vai buscar um conselho, tudo recai sobre a mulher. Então, você precisa começar a buscar ajuda dentro, porque muitas das vezes a ajuda fora não vai te compreender. E quando você está dentro de um relacionamento narcisista, o narcisista, ele tem esse poder de encantamento. Ele primeiro te encantou, né? Ele te chegou com carinho, chegou com presença, com disponibilidade para você. Quando você conversava com ele, ele estava ali atento, te ouvindo, conversando. E trouxe presentes, e trouxe novidades, né? Te levou a lugares especiais. Então, aquele primeiro encontro que você teve, ficou registrado na sua mente. E ficou algo marcado e conhecido. Aí, depois que você já está há um tempo dentro desse relacionamento abusivo, você vai se diminuindo para caber. Por quê? Porque por mais que você tenta sair, por mais que você tenta se validar, e por mais que você tenta falar, não, isso está errado, né? Aí essa pessoa, quando você confronta, né, um narcisista para questionar ali o posicionamento dele, ou a fala dele, ou uma atitude errada que ele teve, aí ele coloca em cima de você. Ele distorce as coisas, distorce as palavras, né? Isso até é o gaslighting, né? Gaslighting, que ele, aquilo que é culpa dele, ele fala que é você, né? Ele fala que você não ouviu direito, que você é louca, que você é ciumenta, que você tá surtando. E ele distorce tudo aquilo e ele fica de correto na história. A ponto de você se questionar e falar, nossa, será que sou eu que estou provocando a briga? Né? Será que sou eu que estou fazendo ele ficar nervoso? Então é isso que o relacionamento narcisista vai causando dentro de uma mulher. E aí essa mulher ela vai se diminuindo para caber, com todas essas crenças, né? Essas limitantes, porque o narcisista ele tece tudo isso. Ele cria isso. Primeiro, ele é aquele homem galante, né? Aquele homem amoroso. E depois ele se torna esse homem agressivo, esse homem frio, esse homem que ignora sua dor, ignora suas lágrimas. E aí a sua mente entra em parafuso. Porque toda vez que você tenta sair desse relacionamento, a tua mente fala pra você,
Mas isso é um mecanismo de defesa mental, é inconsciente. Porque a mente, ela tenta te alertar para um lugar que é mais confortável. Ela não quer que você tenha gasto de energia. Porque se você sair de um relacionamento, você vai entrar numa estrada que você não sabe o mapa, você não sabe aonde vai dar. E isso para o cérebro, ele não quer. O cérebro acha isso entediante, acha isso cansativo. Então, o que o cérebro conhece? Ele conhece aquele homem que foi galanteador, que foi, né, aquele homem que você falou, nossa, é o homem da minha vida, nossa, minha alma gêmea, nossa, eu encontrei o verdadeiro amor. E aí, toda vez que você tenta sair, que você tenta dar um basta, que você tenta olhar para você e dizer sim para você se respeitar, a sua mente fala para você, não, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, porque ele vai mudar. Ai, aguenta mais um pouquinho, porque é pecado o divórcio. Ah, aguenta mais um pouquinho, porque olha, os seus pais, sua família. Ai, os seus amigos, como que vai ficar? Ai, a comunidade da igreja, que as pessoas vão falar e pensar de você. A mente faz isso com você. Por quê? Porque para nossa mente é mais confortável permanecer num lugar que já é conhecido, mesmo que isso te cause dor, mas o narcisista, ele promove isso no relacionamento. Não é só dores. Você fica numa gangorra, uma hora é bom demais, aí você cai pro ruim demais. Uma hora tá bom demais, uma hora você cai pro ruim demais. E isso, gente, acaba com o seu emocional. Acaba com a sua saúde mental. A ponto de você ficar numa cama. Porque o que é a doença? A doença, ela nada mais é de sintomas de dor, de rejeição, uma amargura, um sentimento ruim que você vai guardando dentro de você. E aí, quando você fica com isso parado dentro de você, isso ele procura um lugar no seu corpo para se alojar. E aí é onde dá a doença, né? Nós conhecemos muitas doenças aí que são psicossomáticas. Você faz uma bateria de exame e você, né, fala, nossa, agora eu vou achar a solução, o médico vai passar o remédio, vai ficar tudo bem. Aí o remédio fala, olha, os seus exames estão normal. E aí novamente a mente entra em parafuso, porque você fala, poxa, como é que eu tô bem se eu tô sentindo? Se eu tô sentindo que não tá bom, se eu tô sentindo que não tá legal, dói o meu corpo, dói o meu coração, eu não me sinto bem, eu não durmo bem, o meu corpo dói, né? E é exatamente isso que o narcisista vai causando em você. E se você não cuidar, isso vai se manifestar em uma doença. E quando eu falei para vocês, né, a questão lá, quando é necessário o divórcio, quando é necessário o rompimento, porque eu acredito que há casos que há conserto. E quando há conserto? Quando a pessoa, ela reconhece as falhas e ela faz também os esforços dela de manter esse relacionamento, assim como você faz. Você tem que pôr numa balança. Se você se doa nesse relacionamento, se você doa amor, cuidado, atenção, respeito, entrega, aliança, você merece na mesma medida receber tudo. E se o outro não dá, essa balança, ela fica desigual. E essa balança desigual, ela vai causar doenças. Ela vai colocar você em cima de uma cama. E quando eu estava falando sobre a nossa mente, de ela querer te manter nesse relacionamento, porque para ela é mais lucrativo energeticamente te manter nesse relacionamento, porque ela fica dando esperança para você. Ele vai mudar, ele vai ser diferente, ele vai reconhecer, ele vai pedir perdão, ele vai cuidar de você, ele vai te amar, ele vai voltar a ser como ele era. A mente vai te fazer isso. Mas quando passa 10, 20, 30 anos que você já está estafada e de repente vem uma doença que te acorda, te dá um chacoalhão, aí você compreende que não tem mais jeito. E aí é necessário quebrar a aliança. Você quebra a aliança, mas você precisa saber uma coisa. Deus, ele odeia o divórcio. Ele não odeia a pessoa que precisou se divorciar. Porque existem casos e casos para um divórcio. Existem
aquela aval que Deus dá para o divórcio, porque quando um homem ele não sustenta um lar, ele não dá o cuidado, ele não protege, mas ele é aquele que causa o dano, ele é agressivo, e se você não cuidar, ele vai ali até causar um dano para você e para os seus filhos fisicamente, além de já estar te causando emocionalmente, né? Pode causar algo terrível aí físico. Então você não pode permanecer nessa aliança, você precisa sair. Isso aí, Deus, ele fala para você que você tem esse aval de sair, lá quando ele diz, quando Paulo disse que maridos, que está lá em Efésios, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo, ele amou a igreja. Cristo, ele cuidou da igreja. Cristo, ele se entregou por ela. Você tem noção do amor de Cristo pela igreja, pela noiva? Você tem noção do que Cristo fez? Você tem noção do que foi aquela via dolorosa que Cristo caminhou? Aquele pátio ali do pórtico romano que Jesus estava, e ali ele levou aquelas chibatadas. Você tem noção do que era aqueles chicotes? Na ponta do chicote eram amarrados pedaços de ossos. E quando aquele homem, aquele algoz, tacava o chicote em Jesus, aquilo, além de machucar, muitas das vezes puxava a pele. Jesus ficou em carne viva e ele aguentou até o fim, por mim e por você. Porque também lá em Romanos diz que nós devemos viver uma vida boa e agradável. É isso que Deus tem para cada ser humano, que vivamos uma vida boa e agradável. E quando você não vive essa vida, você não está glorificando a Deus. Quando você aceita se diminuir para caber, quando você aceita ficar dentro de um relacionamento, isso diz muito mais do que você. Talvez você aguenta ficar porque você não tem nem forças, mas você precisa recuperar suas forças. E se no seu caso essa agressividade narcisista é tão grande a ponto de pôr risco na sua vida, está te causando uma doença séria, então você precisa sair, não somente por você, mas principalmente por aqueles que estão olhando para você. Os seus filhos estão olhando para você. Os seus filhos dependem de você. Os seus filhos não dependem de uma mãe que suporta tudo, mas eles dependem, precisam de uma mãe que sabe colocar limite, que sabe e tem a coragem de pôr o fim numa história que de repente para você é um sonho, né? Quem que casa para se separar? Eu acredito que ninguém, né? Tem o seu dia de noiva, todo aquele sonho, arrumar aquele dia maravilhoso, e você fala, eu tô casando hoje, mas tal dia eu vou separar. Não, você casa para viver junto, para ter convívio, para ter uma aliança. Mas a aliança, ela não é uma via só, não é feita por uma pessoa só. A aliança, ela precisa ser contemplada pelos dois lados. Não tem como você seguir uma viagem, a viagem da vida, se você não estiver ao lado de uma pessoa que está com você, que é um com você, que é aliançado com você. Porque a própria palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não tem como prosperar. Ele não tem como crescer. Um reino dividido, ele nunca vai poder trazer uma prosperidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E quando eu falo relacionamento narcisista, eu não estou falando só de um relacionamento homem-mulher. Oi, Vitor, oi, Ivan. Eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Por que que você, muitas das vezes, se avalia que não merece viver um grande amor, viver o respeito, viver a dignidade, viver a verdade? Você merece e você deve buscar isso. Porque se você
fazer o que a própria palavra de Deus diz, lá em Romanos 12:2 diz: renovai a vossa mente, não vos conformeis com esse mundo. E a renovação da mente é exatamente você não negociar os seus dons e talentos, não negociar a sua identidade, não negociar aquilo que é santo, que é verdadeiro. Porque você tem a sua conduta, tem o seu caráter, tem aquilo que é importante para você. E por que você vai negociar o seu caráter para manter uma pessoa que um dia, ela se demonstrou que era boa para você, que te amava, que cuidava de você. Mas amor e cuidado, ele permanece no dia a dia. Amor e cuidado não é só uma fase, não é só um estágio, não é só um momento. Amor e respeito, ele deve perdurar desde o começo do encontro e continuando durante toda uma vida. Eu não estou falando para você que não tem altos e baixos de relacionamento, que não há discussões, que não há divergências. Claro que há, porque quando uma pessoa se casa, você vem para este novo casamento, para esta união, com a sua bagagem, com aquilo que você aprendeu na sua família, na sua casa, com seus amigos, na sua comunidade local. A outra pessoa também vem com a bagagem dela, com tudo aquilo que ela aprendeu, com tudo aquilo que ela imagina que é certo e correto para ela, que ela acredita. E aí, quando vocês se casam, vocês têm que juntar as bagagens. Vocês precisam abrir a mala e você precisa olhar roupa por roupa. E você precisa falar: eu pensava desta maneira sobre isso. Isso é legal? Então vamos colocar na nossa mala, a mala da nossa viagem, a mala da nossa vida, a mala do nosso novo casamento. Aí você pega uma outra roupa. Ah, não, eu pensava isso, mas isso magoa, isso te entristece, isso não é legal. Eu posso mudar? Eu posso melhorar? Eu posso desfazer dessa roupa? Não vai fazer mal para mim? Vai me trazer ganho se eu desfizer dessa roupa? Então essa roupa eu jogo fora. Assim como eu tenho que jogar, assim também como a outra pessoa precisa jogar. E a partir dali, daquele nova união, aquele novo casamento, ali vocês vão construir juntos uma vida. E construir uma vida é você ser autêntico, é você não diminuir para caber, é você falar do que você gosta, do que você não gosta. Não fica falando coisas para agradar, simplesmente para agradar o outro. É aí que mora o perigo no relacionamento. Você fala para agradar. Hoje isso você consegue falar, mas quando passa uma semana, passa um mês, passa 10 anos, você já não consegue mais, aquilo fica pesado. E aí começa as brigas, as discussões, começa a irritação com o outro. Por quê? Porque você não está sendo autêntico, você não está falando quem você é. E você, quando você fala, você dá a oportunidade do outro te conhecer. E quem te ama, quem te respeita, quando você se mostra exatamente como você é, autêntico, então vai permanecer. Aqueles que saírem, aqueles que não gostarem, porque nem todo mundo vai gostar de você. E saiba de uma coisa: se todas as pessoas, a maioria gosta de você, tem algo errado. Você está usando máscaras, você está fazendo teatro em alguns momentos, você não está sendo autêntico, você não está expondo o seu real posicionamento diante das coisas. Porque sempre que você se posiciona e que você tem personalidade, que você fala o que você é, então sempre vai ter aqueles que são contra. E está tudo bem. Ninguém precisa aceitar com você, ninguém precisa sempre concordar com você, com o que você é, com o que você pensa. Agora, o que elas precisam? Respeitar a sua opinião, assim também como você precisa respeitar a opinião do outro, sem machucar, sem gritar, sem diminuir. Então, nós precisamos buscar esse entendimento. E para buscar esse entendimento, nós precisamos renovar a nossa mente. E como que nós podemos renovar a nossa mente? Nós podemos renovar a nossa mente através de uma boa leitura, através da meditação na palavra de Deus, através de uma caminhada, através de você visitar aquilo que foi bom no seu dia, né? Todos os dias é importante
você fazer um checklist daquilo que foi legal, daquilo que não foi legal, de você reconhecer, nossa, hoje teve um estresse, aconteceu isso, nossa, poderia ter sido diferente. Ah, eu fui um pouco grosso, eu posso melhorar. Ou de repente você fala, nossa, hoje foi desafiante, foi entediante, mas eu consegui me segurar. Eu consegui não desequilibrar, eu consegui falar minha opinião sem gritar, sem me estressar. Então a nossa vida é assim, é de você checar as suas atitudes diárias e você reconhecer que algumas atitudes foram legais e deram certo, ótimo, continue. Mas que algumas atitudes precisam ser revisitadas, precisam ser mudadas e transformadas, porque nós vivemos em comunidade. Eu não posso só fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto. Eu também tenho que fazer a vontade do outro, mas eu só posso fazer a vontade do outro e eu só posso ajudar o outro desde que aquilo não fira a minha identidade, o meu caráter e a minha convicção de vida. Porque se fere, eu preciso me posicionar e falar, olha, eu gosto de você, eu acho você super legal, mas nesse momento eu não posso te ajudar nisso, eu não compactuo com essa ideia, eu penso diferente. Então, assim, para não haver estresse, né, eu não quero te chatear, nisso eu não vou te ajudar hoje, mas quem sabe amanhã, uma outra coisa, conta comigo. Então, a clareza, a comunicação, mostrar quem você é. A palavra de Deus, ela sempre diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, e o resto não vale a pena. O resto é confusão, é problema, é aquilo que não vai ser favorável para você. Então, é isso, eu comecei essa live, né, falando que de repente, né, Deus possa ter usado a sua vida para vencer o narcisista. Porque assim, nós temos uma memória relacional. E as pessoas que você se relaciona, muitas das vezes elas são atraídas. Então você precisa fazer esse questionamento. Por que eu atraí um narcisista? Para que você comece a olhar para dentro, para que você comece a ressignificar as suas dores, os traumas de infância, para que você se cure, para que você esteja cheia de amor. E aí sim, você procura um novo relacionamento. Porque um novo relacionamento, ele não pode ser buscado para compensar algo que falta em você. Porque se você buscar alguém porque falta em você algo, isso não vai dar bem, não vai dar legal, vai ficar pesado. Você vai jogar a responsabilidade da sua vida, que é sua. A sua responsabilidade de ser feliz, a sua responsabilidade de se expressar no mundo com verdade e buscando aquilo que é bom para você, você vai jogar essa responsabilidade na vida do outro. E o outro, ele não tem o poder de entrar na sua mente e ver o que você pensa. Ele não tem o poder de entrar no seu caráter, naquilo que você vivenciou aí durante anos, aquilo que é bom, que é certo, que é errado para você, e ditar algo para você. Ele não tem uma bola de cristal. Você precisa falar, olha, eu gosto que você me beija assim. Olha, eu gosto quando você fala assim. Olha, eu gosto quando você faz isso ou faz aquilo. E a mesma coisa quando a pessoa faz algo que não dá para você, você tem que chegar e falar assim, olha, nós podemos conversar? Olha, isso que você fez, por que você fez isso? Então, para mim, sou assim. Eu não sei se é algo da infância, eu não sei se é algo que eu tenho que olhar, algo que eu tenho que tratar, mas não foi legal. Será que você pode mudar isso? Como que a gente pode fazer para ser bom para mim e para você? É preciso ter uma conversa. É preciso você se mostrar quem você é para o outro, para que ele possa ali ser alguém que vai caminhar com você e vocês serem felizes juntos. Então, quando você busca alguém para estar junto, estar em aliança, é porque você já tem dentro de você esse amor e você quer compartilhar. E aí o outro vem e aí vocês vão compartilhar esse amor e também, claro, tudo não são flores, né? A própria palavra diz que o dia mal vem para todos, mas no dia mal nunca vai poder faltar o respeito. O respeito é a base de um relacionamento. O respeito e o amor, ele é a base
de um relacionamento saudável e sadio. Então, de repente, você aí atraiu essa pessoa narcisista, porque você já tinha alguma memória, alguma mensagem que estava no seu subconsciente de um relacionamento abusivo e você acabou atraindo essa pessoa. Mas essa mesma memória, ela pode ser ressignificada para que você possa atrair o par certo, o par ideal para você. E se você é uma sobrevivente de um relacionamento narcisista, que você possa cada vez mais buscar ajuda, buscar entendimento, buscar acolhimento, né? Que o que você viveu não foi para derrotar, não foi para a morte, foi para te aprovar, foi para te colocar em um novo nível, foi para que você vencesse algumas coisas que precisariam ser vencidas dentro de você. Você venceu um narcisista, você sobreviveu, agora você tem uma experiência, uma pessoa que ele volta de uma guerra, e ali ele se tornou, né, um campeão de guerra, né? Ele é uma pessoa experiente, recebeu medalhas. Por quê? Porque ele tem a experiência. Ele passou pela turbulência e ele venceu. Mesma coisa você é uma sobrevivente. Você passou por uma turbulência e você venceu. E você venceu por um propósito. Busque a Deus, medite, busque ajuda e você vai descobrir qual é o seu propósito. De repente, tudo que você passou é para que outras pessoas que estão olhando para você venham se libertar também. É para que os seus filhos vejam a mulher forte que você é, que você venceu, que você deu conta, que você não negociou o seu caráter, que você não mudou e não diminuiu por ter vivido uma traição, uma falta de aliança, uma falta de lealdade. Você não foi desleal, você não se sujou nisso tudo. Você manteve o seu caráter, você manteve a sua identidade e agora eles vão poderem também buscar esse tipo de relacionamento, porque você abriu este caminho, você quebrou o ciclo da dor, o ciclo do vício, né? Um ciclo vicioso de dor, de traições, de alcoolismo, de toda sorte de vício, né? E de coisas terríveis que assolam um relacionamento e acaba culminando aí num divórcio. Mas que você tenha essa certeza que Deus, ele odeia o divórcio e tudo que está implicado no divórcio, que é a traição, a deslealdade, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, tudo isso Deus odeia. Agora, a pessoa que precisou divorciar para sobreviver, Deus ama e Ele está com você. Você só precisa continuar caminhando e buscar a Ele, que se você der os passos, Deus vai colocar o chão e Ele vai te apresentar as pessoas corretas. Quando você se posiciona, quando você tira todas as máscaras e você não se importa mais com o que as pessoas pensam ou deixa de pensar a seu respeito, porque o que você é, ninguém precisa estar falando, tá te elogiando ou tá te confirmando. O que você é, os seus frutos vai dizer. Você não precisa se autoelogiar, se autoproclamar. Você não precisa disso, você só precisa ser autêntica e viver a sua essência, a sua verdade, um caráter aprovado do reino. Se você vive assim, certamente a tua hora vai chegar, as pessoas certas vão entrar na sua vida e tudo vai dar certo. Meu nome é Ivonildes, sou psicoterapeuta, sou uma sobrevivente vencedora de um relacionamento narcisista de 33 anos. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que por eu não desistir e por eu dar passos, olha o que Deus me entregou. Que foi exatamente o que me fez conseguir sair desse relacionamento. Foi quando eu ouvi a voz de Deus: levanta e anda. E levantar e andar não é você olhar para trás ou o que você viveu e você repudiar, você odiar, ou você fazer de conta que não aconteceu. Não. Honre a sua história, porque a sua história, ela em algum ponto Deus usou aquilo que foi ruim para verter vida. E isso glorifica a Deus. E aqui, olha só, quando Deus falou para mim, levanta e anda, foi através dessa voz poderosa de um Deus vivo
que me tirou de todas aquelas acusações. Ah, você é culpada. Ah, você que tem que fazer dar certo. Ah, você que tem que ser a mulher sábia. Você que tem que aguentar tudo, né? As traições, as mentiras, os enganos. Então, quando eu ouvi essa voz, levanta e anda, quebrou todas essas acusações, todos os medos, né? O medo da nova caminhada, do desconhecido, né? De você sair do que é conhecido para viver o novo, né? Se divorciar e abrir mão de um sonho que era só meu. Em partes eu abri mão desse sonho, porque o meu sonho continua, né? O sonho era estar com a pessoa do meu primeiro casamento, né? Este era o sonho. Mas e se a pessoa não conseguiu seguir? Não conseguiu viver a mentalidade do reino? Não conseguiu viver na verdade, né? Não quis, né? Não aceitou ajuda, não quis. O que vai se fazer? Nem Cristo acorrenta ninguém. Cristo diz, eu que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar e eu vou estar com você. Eu vou te orientar, eu vou te ajudar, eu vou comer com você. A sua mesa vai ficar limpa, a sua casa vai ficar brilhando. A sua mente vai ser restaurada se você abrir a porta e deixar Deus entrar. Agora, se a pessoa não quer o novo, se a pessoa não honra o casamento, se a pessoa não faz o básico para manter um relacionamento, aí você vai receber toda a culpa, sendo que Deus falou que é o homem que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo falou que o homem é o pilar da casa, é ele que tem que aguentar o baque e fazer com que aquilo seja algo respirável para que haja uma esposa, para que haja filhos. Casamento é uma parceria, onde precisa haver respeito de ambos os lados, amor, carinho, fidelidade, companheirismo, lealdade. Se você não tem isso, você está negando a sua fé, porque Deus não te chama para viver nessa imundícia. Porque um homem que trai uma mulher, você vive dentro de uma imundícia. Um homem que se deita com outras mulheres e vem deitar com você, já pensou uma doença? E sem falar toda a carga espiritual que traz para dentro da tua casa, desvirtuando os teus filhos, causando coisas terríveis que você nem sabe. A abertura é um portal. A traição é um portal que se abre dentro da tua casa. E sabe o que traz? Divórcio, ciúmes, briga, contenda. Traz homossexualismo. Traz toda sorte de coisas que destroem um lar e uma aliança. É isso que um homem faz quando ele trai uma esposa. Ele abre a porta, o inimigo vem e devasta. Vocês têm acompanhado na rede social o que tem acontecido com homens e mulheres que quebram aliança. A bagaceira que está acontecendo. Vidas inocentes ceifadas. E qual a minha responsabilidade de ficar dentro de um casamento falido? Um casamento que eu estou prestes a morrer por causa de uma doença, ou porque esse homem está quase por tirar minha vida, eu continuo ali. Ei, mulher, se levanta. Deus tem uma vida para você. Deus tem um caminho e tem um propósito. Se levanta. E se essa mensagem fez sentido para você, que você possa ler este livro, porque ele é muito mais do que um relato de 33 anos de abuso. Ele é a própria voz de Deus me ajudando a sair desse cárcere, porque foi uma prisão emocional que eu vivi. Eu não me conseguia enxergar o quanto eu estava sendo manipulada, usada, né? E aqui é um caderno de exercícios. De repente você não tem aí condições para pagar uma terapia, mas com um livro e com um caderno de exercícios, você tem uma autoterapia na palma das suas mãos. Você consegue ter recursos para ver a luz no final do túnel e para começar a andar, porque quando você andar, Deus vai colocar o chão para você, tá bom, queridos? Um beijo, um abraço, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa renovar a sua mente, que Deus possa te tirar de prisões emocionais. Nós estamos no mês bíblico, né? Lá na época de Jesus, nesse exato momento, nesse mês, eles estavam ali passando, né? Pouco antes de Jesus, né?
Ali o livro de Esther, eles estavam passando ali por uma ameaça de morte nacional dos judeus. E Deus reverteu esse decreto. Deus mudou o decreto. Então nós estamos neste mês, o mês de declarar a reversão de decretos falidos, decretos de morte. Então abra a tua boca e profetiza sobre a tua vida. Vai dar certo e já deu certo. Se Deus estiver na frente, tudo já deu certo. Um abraço, fica na paz. Tchau.